amigos Na Área do Esporte, aqui estamos para a avaliação do final de semana das participações das equipes locais, das equipes estaduais nas competições diversas. O Paraná tem times na Série A do Campeonato Brasileiro, Coritiba e Atlético, tem Operário e Londrina na Série B do Campeonato Brasileiro, e na Série D tem, além do nosso regional Cianorte, o Paraná Clube, o Futebol Clube Cascavel e também o Azures. Já que vamos falar de coisas nossas, de coisas da nossa aldeia, vamos começar pelo Aruco, com sua participação, com sua segunda participação no Campeonato Paranaense da Divisão de Acesso. A nova denominação de futebol profissional de Maringá, que foi fundada em 2001 e 2020, campeã da terceira divisão em 2021, está buscando vaga na elite do estado para 2023, neste 2022. A projeção que se faz é de que Maringá seja representada na próxima temporada por duas agremiações na primeira divisão do Campeonato Paranaense, já que o Maringá Futebol Clube, que fez boa campanha neste 2022, é o atual vice-campeão, tem sua vaga garantida, e o Aruco, se chegar entre os dois primeiros colocados nesta segunda divisão do Campeonato Paranaense, também vai estar na divisão máxima do futebol profissional do estado. Mas a coisa não começou bem para o time, para o Samurai Black, para o time com DNA japonês. O time comandado pelo técnico Rafael Andrade estreara contra o Andraus em Campo Largo, perdeu por 1-0, voltou a jogar neste final de semana. No sábado foi a União da Vitória enfrentar lá na divisa a equipe do Iguaçu e perdeu por 3-2 num jogo de duas viradas. O time da divisa fez 1-0, os maringaenses, o Aruco Maringá, empatou ainda no primeiro tempo, depois de uma nova virada com o time do Iguaçu fazendo 2-1. O Maringá chegou até os 2-2, mas acabou numa partida, numa jornada em que não foi muito bem, cedendo um terceiro gol, e com isso o time adversário venceu por 3-2. Não é desesperadora a situação, mas é preocupante a situação do Aruco Maringá. Esperava-se que o time entrasse com um pouco mais de força, que conseguisse trazer de campos adversários no mínimo 2 pontinhos, e isso não aconteceu. Fica com a responsabilidade, fica com a pressão muito grande agora em relação à terceira partida, que será no Estádio Regional Ilhéus nesta quarta-feira, às 19h30. O Aruco volta a campo e aí vai enfrentar o Foz do Iguaçu, o time da Fronteira, time contra o qual, inclusive, o Aruco Maringá decidiu a terceira divisão do ano passado. A temporada passada, vocês se lembram, o Maringá foi campeão sobre o Foz do Iguaçu, venceu aqui em Maringá por 3-0, depois foi no campo do adversário, perdeu por 3-1, a única partida que perdeu na temporada, quando disputou a terceira divisão, mas mesmo assim conquistou o título. E é diante deste Foz do Iguaçu que o Aruco Maringá, pela primeira vez jogando no Estádio Regional Ilhéus, com a presença da torcida, nesta quarta-feira às 19h30, tem a responsabilidade, muitos dizem a obrigação de vencer. Essa obrigação é muito relativo, esse termo obrigação de vencer, porque a obrigação de vencer o Foz do Iguaçu também tem. O Foz do Iguaçu não vem lá da Fronteira com outra obrigação senão de vencer. Então a tendência é de que seja um jogo bastante difícil, até porque este Foz do Iguaçu está na pontuação à frente do Aruco Maringá. O Foz do Iguaçu tem 4 pontos. Nessa classificação da divisão de acesso, que tem o Andraus liderando, o Andraus, o único time a vencer as 2 partidas. Enfim, então um campeonato muito equilibrado, um campeonato ainda no seu começo, mas não se pode negar, acendeu o sinal de alerta, e fica até a expectativa: será que o Maringá está com aquela força, o Aruco Maringá está com aquela força de quem veio para buscar a vaga, ou quer apenas a manutenção nesta divisão de acesso? Eu digo a manutenção da divisão de acesso porque, diferentemente do que aconteceu na temporada passada, na terceira divisão, que não tinha descenso, nesse ano tem. Se o Aruco Maringá não conseguir ficar entre os 8 melhores colocados, e são 10 equipes que participam da competição, se ele ficar, por exemplo, em 10º, em 9º ou 10º lugar, ele volta para a terceira divisão. E não é isso que querem os dirigentes do Aruco, não é isso que quer o potencial torcedor do Aruco em relação à agremiação. Precisa, portanto, a partir de agora, já nesta terceira divisão, ter a preocupação principal, que é o acesso para a primeira divisão, mas também convive com a preocupação, com a possibilidade, com a ameaça de rebaixamento. Não é? Pode voltar
para a terceira divisão, e isso certamente vai ser ruim para essa nova sigla do futebol profissional de Maringá. Mas é pouco cedo ainda para se fazer esse tipo de projeção. Uma vitória na próxima quarta-feira já recoloca o time maringaense na disputa por uma das vagas da elite e, consequentemente, afasta a possibilidade de rebaixamento. Enfim, é isso. As apostas estão sendo feitas neste time. A perspectiva, a curiosidade do torcedor vai ser saciada na próxima quarta-feira. A torcida maringaense vai poder ver esse time em ação diante do Foz do Iguaçu às 19h30 no estádio regional Willie Davids. Isso são coisas da nossa aldeia. Em relação à participação paranaense nos campeonatos nacionais das divisões diversas, o que tivemos na Série A, a equipe do Coritiba perdendo para o Santos Futebol Clube lá na Vila Belmiro, numa partida em que o Coritiba não se ouve bem, é verdade, não vamos tirar o mérito do Santos, venceu com alguma autoridade, mas teve um pênalti em favor do Santos, foi uma coisa absurda, não é? A arbitragem brasileira realmente está carente, está deixando o torcedor preocupado. O pênalti, depois as imagens nacionais repetidas sucessivas vezes mostraram claramente que não houve penalidade de coisa nenhuma, mas enfim, o Coritiba não pode ficar chorando sobre o leite reclamado, o leite derramado. Não pode ficar reclamando em relação a isso o tempo todo. Tem mais que dar a volta por cima e tentar, já agora no meio de semana, contra este mesmo Santos, vai jogar contra o Santos de novo, só que desta vez pela Copa do Brasil. O Atlético Paranaense, o outro representante do estado na primeira divisão, foi a Belo Horizonte e perdeu para o Atlético Mineiro, mas aí nenhuma surpresa, afinal de contas estamos falando do atual campeão brasileiro, do Atlético, enfim, o multicampeão Atlético Mineiro. Por 1-0 o Atlético perdeu, também não há nada para se desesperar, já que estamos apenas na segunda rodada deste Campeonato Brasileiro da Série A. É claro que a preocupação das duas agremiações que representam o estado é brigar pelo topo, brigar por vaga na Libertadores, porque não também pelo título, mas principalmente, preponderantemente, para se manter na elite do futebol paranaense. Isso vale mais para o Coritiba que ascendeu neste ano à primeira divisão e naturalmente, além de disputar uma vaga na Libertadores, quer se manter na primeira divisão do Campeonato Brasileiro da Série A. No caso da Série B, aqui até um pouco mais de atenção, por conta de que o Maringá Futebol Clube tem representantes nesta competição e dois deles se deram muito bem neste final de semana, defendendo equipes distintas. No caso do Matheus Bianchi, que é do Maringá Futebol Clube, foi emprestado para a Chapecoense. No sábado ele foi autor do gol solitário que deu a vitória ao time catarinense lá em Porto Alegre, diante do Grêmio de Porto Alegre. 1-0 para a Chapecoense, com golaço, aliás, do maringaense Matheus Bianchi. Sai emprestado para a Chapecoense e depois volta para defender o Maringá Futebol Clube. Aliás, no finalzinho dessa nossa conversa, vou fazer algumas considerações também sobre o Maringá Futebol Clube, que está desativado, que está sem calendário, mas que tem movimentação de bastidores. Se eu terminar só em relação à Série B, para citar a participação do Operário de Ponta Grossa, onde também estão maringaenses. O Operário de Ponta Grossa venceu a Ponte Preta no estado de Germano Krieger por 2-0, não com gol do Felipe Saraiva, mas com uma assistência do Felipe Saraiva. Ele entrou bem na partida, teve um desempenho considerado destacado pelos cronistas esportivos, enfim, fez uma boa participação. O Felipe Saraiva, também jogador do Maringá Futebol Clube, já na partida anterior ele tinha feito gol pelo Operário de Ponta Grossa. O Operário de Ponta Grossa, portanto, vence. A Ponte Preta fica ali numa posição intermediária na tabela de classificação. E pela Série D do Campeonato Brasileiro, houve a largada da Série D com os representantes do Paraná. O nosso regional, para quem vai a nossa torcida, naturalmente, até por conta da proximidade, o Cianorte acabou vencendo por 3-1 a equipe do Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro. Bravo Leão do Norte, bravo Leão do Vale. O Cianorte foi ao Rio de Janeiro, venceu por 3-1, e neste time do Cianorte também tem maringaense, o Gui Salles, que é o atacante e o jogador que está defendendo a equipe do Cianorte. O Futebol Clube Cascavel, outro da Série D, também venceu o Próspera de Criciúma por 1-0, venceu a equipe do Próspera, e o Cascavel também larga bem nesta competição. O Criciúma que tem dois representantes, o catarinense Criciúma, a cidade catarinense de Criciúma tem dois representantes
com dois adversários paranaenses, curiosamente. Na Série B, tem o Criciúma, que venceu o Londrina no sábado, por 1-0 lá em Santa Catarina, e esse Próspera também é de Criciúma e ele foi batido pelo nosso Cascavel. O Paraná Clube saiu para empatar com o Oeste de São Paulo, portanto o Paraná que está nessa Série B porque foi rebaixado, lutando para voltar à condição de disputante da terceira divisão, e para isso tem que conquistar a vaga na Série C do campeonato em 2023. Voltando a falar sobre o Maringá em relação ao repasse, neste processo que o Maringá está passando de renovar contrato com os seus jogadores que foram vice-campeões e emprestá-los para outras agremiações, mas outros profissionais passaram por isso, tiveram contratos renovados e foram repassados para outras equipes, a começar pelo técnico Jorge Castilho, não é? O Castilho, campeão do título, do vice-título do Maringá Futebol Clube, teve o seu contrato renovado, e você, torcedor, perguntaria, mas como renovar o contrato com um profissional se não há calendário? Não há calendário para o Maringá Futebol Clube no restante desta temporada de 2022. Mas houve um acordo ali entre dirigentes e o bom profissional Castilho vai servir no Ipatinga, na divisão de acesso do Campeonato Mineiro. Ele presta serviço para essa agremiação até o final da temporada e depois volta para reorganizar o Maringá Futebol Clube para as disputas da temporada de 2023, quando o tricolor maringaense vai ter, além do campeonato estadual, as disputas da Série D do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil. Outra novidade em relação ao tricolor maringaense é a renovação do contrato com o excelente goleiro Davidson, que foi fundamental na temporada, na conquista do vice-título, reforma o seu contrato com o Maringá, portanto volta para a próxima temporada, vai ser também emprestado para um time aí da Série B, até da Série A, porque não? O Davidson tem condição para isso, é um jogador que com 32 anos está no ápice da carreira jogando um futebol de primeiríssima qualidade e continua, portanto, com o seu vínculo junto ao Maringá Futebol Clube. E também o alemão, o meio atacante, o atacante alemão, que foi o artilheiro do time maringaense, teve o seu contrato renovado e a confirmação do seu empréstimo para a equipe do Confiança, o Confiança do Sergipe, onde já está o também maringaense Paulo. Enfim, essa estratégia adotada pelo Maringá Futebol Clube é muito promissora. A manutenção do elenco, dos titulares, praticamente todos foram mantidos sob contratos, repassados para outras agremiações, e a certeza de que eles voltarão no final da temporada, quando o tricolor estará se organizando para os campeonatos de 2023. É isso, um abraço a todos vocês, obrigado pela atenção aqui no Na Área do Esporte.